Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a essa parte do estudo da astronomia e nós vamos agora nos aprofundar no nosso sistema solar, que é composto pelo Sol, pelos planetas, por tudo que orbita em torno do nosso Sol, inclusive alguns objetos também que nós vamos estudar. Então assim, a aula passada nós vimos, de uma maneira geral, a parte histórica da astronomia, vimos também a observação do céu, estudamos alguns fenômenos. E hoje nós vamos dar início a um estudo mais aprofundado então do nosso sistema solar. Vocês vão encontrar esse conteúdo, para quem estiver acompanhando com o material, na página 10. Então nós temos lá, composição e estrutura do sistema solar. Então, antes de começar a falar do sistema solar, vamos falar um pouquinho sobre a origem do universo. Como eu disse para vocês, tem muitos fenômenos na astronomia que estão sendo explorados, que são estudados por alguns astrônomos. Mas o que tem de uma questão principal é acerca como que originou o universo. E a teoria mais aceita pelos astrônomos é que tudo teve início numa grande expansão. O universo começou a expandir de um ponto, existindo um ponto central, e tudo começou a expandir. E essa expansão, essa grande expansão de energia foi chamada de Big Bang. Uns afirmam que essa expansão ela foi de uma maneira rápida, em forma de uma explosão, mas essa teoria da explosão já não está sendo muito aceita. Outros já estão falando que esse fenômeno do Big Bang aconteceu e o surgimento de uma expansão mais lenta do que uma explosão extremamente rápida. E essa expansão, a partir do Big Bang, ela ocorreu aí entre 13 a 14 bilhões de anos atrás, né? Aí, a partir daí, era tudo energia, né? E a energia que nós estudamos na física era todos esses tipos de energia que nós estudamos na física. Só que depois, à medida essa energia foi se transformando, como nós vimos que a energia pode ser transformada, e essa energia foi se transformando em massa, em partículas, dando origem às galáxias, às estrelas e aos corpos celestes. Então, os primeiros corpos que começaram a se formar no universo foram as estrelas, porque essas estrelas são compostas por elementos químicos mais leves, hidrogênio, hélio, berílio e outros traços aí de elementos leves. Aí corpos pode-se dizer, mais pesados, rochosos, como planetas, asteroides, cometas, começaram a se formar muito tempo depois, devido ao surgimento de elementos químicos com maior número atômico, elementos mais pesados. Mas não vamos ficar na química, né? Vamos deixar um pouquinho de lado detalhes da química, mas vamos agora para a parte física, né? Então, sobre o Sol, a origem do Sol. O Sol, primeiro de tudo, é a maior fonte de energia que existe no sistema solar. E enquanto nós estamos aqui, quando estamos assistindo essa aula, o Sol está liberando aí bilhões de quantidade de energia, aí, de joules de energia, e parte dessa energia está chegando até nós, na forma de luz e calor, e radiação que nós não enxergamos, né? Então, o Sol libera energia continuamente, desde o seu surgimento. Como que surgiu o Sol? De uma maneira resumida. Depois eu vou recomendar que vocês leiam de maneira mais aprofundada esse texto. Aqui estou dando umas dicas e fazendo um resuminho aqui. Como que surgiu aí o surgimento do Sol? A teoria mais aceita é que existia uma nuvem de gás, ou uma poeira estelar. Essa poeira ela começou a se juntar cada vez mais, se unir, e se tornar mais densa, mais pesada. E quando ela começou a se tornar mais densa, mais pesada, surgiu forças gravitacionais extremamente altas. E essas forças foram atraindo todas as poeiras que tinham em volta, aumentando a pressão e colapsando essas poeiras até surgir uma matéria. Só que essa pressão foi tão forte, foi uma energia tão grande e uma força gravitacional tão grande que esse núcleo ele começou a atrair e comprimir uma grande quantidade de matéria, gera uma pressão muito grande. Essa pressão era tão grande, pessoal, que começou a ocorrer a chamada fusão nuclear. Talvez vocês vejam isso lá na química. O que seria? Na física a gente também vê. O que seria a fusão nuclear? Os átomos de hidrogênio começaram a se aproximar tanto um do outro que eles começaram a se fundir
dois átomos de hidrogênio começaram a se unir tanto que se formaram um átomo de hélio. Nós sabemos que o hélio é um átomo composto por dois prótons e o hidrogênio tem apenas um próton. Então os dois prótons contidos em cada hidrogênio se juntaram e formaram um átomo de hélio que possui dois prótons. Isso aconteceu de uma forma tão intensa que continua acontecendo isso no núcleo do Sol, que libera grande quantidade de energia. Então está aí a explicação tanto do surgimento do Sol como o motivo que o Sol libera tanta energia, essa energia chega até nós como luz e calor. Por quê? Porque esses átomos de hidrogênio lá no núcleo do Sol estão se juntando, estão se fundindo, se juntando e formando átomos de hélio. E isso vai liberar uma grande quantidade de energia. Então essa fusão nuclear que está acontecendo. Então, muita gente diz, o Sol é uma bola de fogo. Não é tão correto falar isso. Fogo. O que seria o fogo? A expressão, na verdade, ele seria uma grande núcleo que está emitindo energia e um núcleo que está chegando até a sua superfície, explosões nucleares, né? Ou de fusão nuclear, como se fossem bombas atômicas. Bilhões de bombas atômicas, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa energia de fusão que é liberada do Sol. Só que isso, vocês podem se questionar, até quando que isso vai acontecer? Até quando todos os hidrogênios possíveis começaram a se fundir em hélio. Quando acabar esse hidrogênio e estiver só hélio, daí o Sol acaba esse estágio, daí ele vai começar a fazer outras reações químicas, que nós vamos falar um pouquinho lá no surgimento das estrelas e na evolução das estrelas. Mas um dia vai acabar esse combustível do Sol, né? Então ele vai se tornar um outro tipo de estrela, que a gente vai entrar em detalhes na aula que vem. Mas então, enquanto isso não acontece, nós recebemos energia aí continuamente do Sol. Outro ponto importante aqui, claro que isso aqui é algo bem fundamental, que vocês viram lá em Ciências, lá no Fundamental 1, que o Sol é a estrela mais próxima, obviamente, né, que está no centro do Sistema Solar, e todos os planetas e outros corpos celestes que compõem o Sistema Solar estão orbitando o Sol, né? E essa órbita, ela não é circular, ela é uma órbita elíptica. O que seria uma órbita elíptica? Seria, se você pegar o círculo, seria essa figura aqui geométrica. A elipse seria um círculo achatado, como nós achatamos um círculo. Então ela não é perfeitamente circular, essa órbita. Outro ponto importante é que nós podemos fazer o Sol, nós observamos o Sol girando em torno da Terra. Nós sabemos que isso ocorre ao contrário. Mas como o referencial está na Terra, então nós enxergamos o Sol orbitando a nossa volta, né, entre aspas. E o Sol, ele circula em torno do nosso céu, né, da nossa elíptica, que nós chamamos, que seria uma linha imaginária onde o Sol faz a sua trajetória todos os dias. Como que nós podemos observar essa linha imaginária ou essa elíptica aqui? A melhor forma de observar é com aquele programa que eu mostrei para vocês na aula passada, que seria o quê? Seria o estelaro. Vamos imaginar aqui o céu atualmente, como é que está. O que vai acontecer? A gente aprendeu que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então o Sol ele vai fazer uma trajetória no nosso céu. Nós podemos observar aqui o mapa do nosso céu como sendo uma elíptica, ou onde todos os corpos celestes vão orbitar em torno da Terra, sendo referencial na Terra, não esquecer disso. Então, nós podemos traçar o movimento de qualquer astro que está no céu a partir dessas linhas imaginárias chamadas de elíptica. Como que nós podemos observar aqui? Aqui a gente está vendo que o Sol estiver separado, a gente vai ter que ficar muito tempo observando aqui o Sol para ver algum movimento nele. O que nós podemos fazer então no programinha? Nós podemos acelerar o movimento, então, ó. Se eu acelerar o movimento, aqui, ó, começa a passar rapidamente, nós podemos ver aqui, ó, o Sol fazendo sua trajetória elíptica em torno do mapa celeste. Ó, o Sol fez o seu movimento e agora à noite os outros astros também movimentam em torno de uma elíptica. Se a gente conseguisse pegar uma trajetória, o programa não faz isso, mas nós veríamos aí todos os corpos fazendo sua trajetória. Se nós passarmos um pouquinho mais rápido,
Nós temos aí um movimento que ocorre aí dos ciclos dia e noite aqui, né? O Sol se pondo aproximadamente aqui no oeste e nascendo aqui no leste, fazendo essa trajetória. É claro que nós temos aí o dia e a noite, né? E a circulação e os outros corpos celestes. As estrelas também fazem essa órbita, né? Agora, para enxergar melhor o desenho que está na página 10 da apostila de vocês, vamos mudar um pouquinho essa imagem aqui. Vamos trazer essa imagem assim. Agora a gente consegue enxergar bem essa trajetória solar. E tirar a nossa atmosfera também aqui, ó. Aí nós podemos observar claramente essa órbita que está sendo mostrada na apostila. Claro que nós temos que deixar o norte para cima aqui no nosso referencial. E nós temos aí a órbita do Sol. Claro que nós não vamos ver ele todo momento, porque ele vai passar por trás aqui, mas ele está fazendo essa órbita, uma elíptica. Certo, pessoal? Então, aqui esse programa ele vai mostrar bem. Ali no livro ele não vai deixar tão clara essa figura, né? Eu vou sair aqui do programa. Eu vou entrar em detalhes na aula para vocês, na aula virtual, na sala de aula virtual. Eu vou entrar mais detalhes com esse programa que a gente for estudar cada planeta, tá? Nós vamos estudar com mais detalhes as características do planeta na aula virtual, pessoal. Agora aqui continuando, tem a elíptica. Agora vamos para os planetas. E como que os planetas foram formados? Nós podemos dizer assim, que os planetas, segundo os astrônomos, eles formou a partir do fragmento de uma enorme nuvem de gás e poeira interestelar, denominada nebulosa solar. Nós podemos dizer aqui que o Sol ele absorveu a maior parte do que estava na sua volta, formando, né, a maior parte da poeira estelar, formando com a sua formação. Mas vamos dizer, o que sobrou em torno dessa poeira estelar não conseguiu ser atraído para o Sol, ficou em torno do Sol. Aí o que aconteceu? Essas poeiras elas foram se agrupando em tamanhos maiores e menores, formando os planetas. Essa poeira que continha elementos mais pesados ficaram mais próximas do Sol, então são os planetas que nós vamos chamar de rochosos, que eu vou explicar. E aquela poeira mais leve, com elementos mais leves, ficaram mais afastadas do Sol. Então formaram os planetas chamados gasosos. E nós vamos ver quais são eles. A formação do sistema solar, da nebulosa solar ou dos planetas foi aproximadamente de 4,6 bilhões de anos. Lembrando que o surgimento do universo foi de 13,5 bilhões de anos. Outra coisa, um ponto importante, também muitos alunos às vezes esquecem, mas é bom sempre recordar, né, que o nosso sistema solar é composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão não vai entrar mais aqui, na minha época entrava, né? E 5 chamados planetas anões. Quem são os planetas anões? Planetas anões são planetas também observados, que já foram observados, né, e colocados oficialmente como planetas. Existem muitos outros ainda que são candidatos a planetas anões, mas os que estão reconhecidos como planeta anão aqui que orbitam, que está no sistema solar, é o Ceres, Plutão, agora que entrou recentemente, o Haumea, o Makemake, né, o Makemake e o Eris. Então são esses 5 planetas anões que foram catalogados como planetas anões. E além disso, nós temos o quê? Os satélites que orbitam em torno do planeta. O que é classificado satélite? Satélite é tudo que orbita em torno do planeta, não do Sol. Cometas. Cometas é tudo que é corpo que não é planeta, nem planeta não, mas orbita o Sol. Isso que diferencia. Asteroide também orbita o Sol. Aí tem as diferenças, nós podemos diferenciar em termos astronômicos cada um deles. E os meteoros e a matéria interplanetária. Nós temos aí rochas, pedaços de poeira, tudo que estão também orbitando o Sol. O que nós temos também? Podemos dizer, mas por que Plutão perdeu sua classificação de planeta? Pela seguinte característica. De acordo com a União Astronômica Internacional, também que a gente viu que ela define vários padrões no sistema solar ou no universo, ela definiu o quê? Que para um corpo ser considerado planeta, ele tem que satisfazer 3 critérios. Se não satisfazer esses 3 critérios, ele não é planeta. Daí ele pode ser planeta não, igual Plutão. Né? Ele deve orbitar uma estrela. Aí acontece, Plutão orbita uma estrela. Então a primeira ele se encaixa. A segunda, deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera. Também o Plutão já foi observado que ele tem formato de esfera, ou quase uma esfera. Então ele também está encaixado aqui.
Mas o problema é a sua terceira característica. Sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. Quando Plutão foi observado, bem inicialmente, a sua primeira observação, eles não tinham equipamento suficiente para observar essa terceira característica. Mas depois de muito bem observado, eles notaram que Plutão estava no meio de um monte de poeira, onde rochas e poeiras às vezes eram quase do seu tamanho. Então era como se ele fosse uma poeira no meio das outras. Então aí foi essa característica que fez com que Plutão não fosse mais classificado planeta, mas planeta não. Então esses outros planetas, o restante aqui que a gente considera como planeta, que 8 planetas do Sistema Solar, estão de acordo com essas 3 características, certo? Então, Plutão é planeta não. Outro ponto importante aqui para quem gosta dessa parte de porcentagem é que o Sistema Solar, pessoal, ele é formado, a maior parte do Sistema Solar, vamos dizer, quase 99,85% da matéria que forma o Sistema Solar está contida no Sol. Olha que coisa interessante. Aí o que sobra? A massa dos planetas corresponde a apenas 0,135% da massa total. Onde Júpiter vai concentrar a maior parte dessa massa aqui, desse 0,135%. Logo, o restante vai ficar para o que não é Júpiter e não é nem o Sol, que é 0,015% da massa total do sistema. Às vezes a gente não tem ideia do tamanho do Sol, a proporção do Sol em relação aos planetas. Ele é muito maior do que os planetas, porque olha, se nós pegássemos aqui e fizéssemos um esqueminha aqui, ó, a massa do Sol ela ocuparia toda essa barra azul. Aí um pedacinho só da barra, se a gente ampliasse mais, um pedacinho um pouquinho maior ali, seria a massa de Júpiter. E um pedacinho muito fininho ali seria a massa do restante, que tem inclusive planetas, objetos interestelares, tudo. Então nós temos aí essa característica também que é bem interessante para a gente ver o tamanho, a proporção do Sol em relação aos planetas. Outro ponto importante também é a definição de planetas internos e externos. Eu vou cobrar também isso na prova. Até agora que eu falei aqui, eu vou cobrar tudo isso na prova. Planetas internos. Quem são os planetas internos? São os 3 primeiros planetas ali. 4 primeiros planetas, desculpa. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas internos, eles também são chamados de planetas rochosos, porque eles são compostos de rochas. São os planetas que a gente chama, são planetas pesados. E eles orbitam mais próximos do Sol. São compostos basicamente de rocha, metais pesados, silicatos, que são sílica e areia, né? Óxido, nitrogênio, ferro, e são chamados planetas telúricos ou terrestres, né? Planeta que tem terra. Aí os planetas externos, quem que são? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São chamados de planetas gasosos, porque eles são compostos basicamente de gás. Então eles têm uma quantidade muito pequena de rocha. Talvez apenas o seu núcleo lá. Alguns deles. Então ele é composto basicamente de hidrogênio, que é extremamente leve, hélio, água, gás carbônico, metano e amônia. É claro que aqui a água, a maior parte deles é água congelada, né? Dificilmente você vai encontrar água líquida nesses planetas. Outro ponto importante é que, mas você pode se questionar, mas o planeta Júpiter tem uma massa muito maior que o dos outros planetas. Tudo bem, mas se você penetrar no planeta, tentasse penetrar no planeta Júpiter, o que aconteceria? Você encontraria só uma massa gasosa. Não teria terra firme, em outras palavras, né, no planeta Júpiter. Inclusive uma sonda, acho que 2 ou 3 anos atrás, foi enviada para o planeta Júpiter. Ela começou a descer a superfície e ser investigada. A superfície não, a sua superfície gasosa, né, por não se dizer. Aí nós temos aí esses planetas, então não esquecer. 4 primeiros são rochosos, né, ou terrestres, e os 4 últimos são gasosos. Aí outro ponto importante também, que as órbitas aqui são quase circulares, todas as órbitas dos planetas são elípticas, né, como eu falei. E esse movimento dos planetas em torno do Sol nós chamamos desde o início lá que a gente estudou em ciência de translação. É o movimento de uma volta completa do planeta em torno do Sol, não esquecer isso. Onde na Terra esse período de translação dura aproximadamente 365 dias.
Todos os planetas giram em torno de si mesmos. Isso também é outra característica. Todos os planetas, não existe um planeta que não gira. Eles giram em torno do seu próprio eixo. E esse movimento aqui, não esquecer que ele vai ocorrer do que? É só pegar como referência a Terra. É de leste para oeste, né? Ela gira de leste para oeste, né? Faz esse movimento. Com exceção a 2 planetas. Os do contra aqui. É Vênus e Urano. Os Vênus e Urano, eles giram no sentido oposto. No caso do planeta Vênus e Urano, um ponto interessante é que o Sol nasce no oeste desses 2 planetas e se põe no leste, diferente daqui da Terra e dos restantes dos planetas do Sistema Solar. Não esquecer também disso. E o satélite? O que são os satélites? Os satélites, geralmente, eles têm forma rochosa, irregular, tem uma forma irregular, com exceção à Lua, que é bem arredondada, né? Ela é esférica, mas a maior parte, com exceção à Lua, a maior parte dos satélites que orbitam planetas do Sistema Solar, eles têm a forma de uma batata, seria uma esfera achatadona, né? Achatada e deformada também, né? E o número de o número de satélites que orbitam o planeta depende de sua massa. Aí, quanto maior for a massa dos planetas, mais força da gravidade ele vai agir sobre corpos que estão em volta, atraindo mais satélites, orbitando mais satélites. É por isso que planetas extremamente pequenos, vamos imaginar aqui um planeta extremamente pequeno, Mercúrio, um planeta extremamente pequeno. Ele por exemplo, ele é um pouco menor que a maior lua do Sistema Solar, que é a Ganimedes. A Ganimedes é a maior lua ou maior satélite do Sistema Solar. Ele vai orbitar, é uma das luas de Júpiter. Ele vai orbitar Júpiter. E o tamanho dele é um pouco maior que o planeta Mercúrio. Por Júpiter ter uma massa extremamente grande, ele vai atrair mais satélites em sua órbita, né? Tem mais satélites orbitando em sua órbita. E inclusive o maior satélite do Sistema Solar. E o que acontece aqui? Ele fala também da extensão, né, do diâmetro de cada um, só para comparar. Aí tem uma pergunta que é extremamente importante. Por que Mercúrio não possui Lua? Aqui, ó, 2 campos. Mercúrio e Vênus, eles não possuem Lua. Eles não possuem satélites orbitando em torno deles. Uma explicação, a principal explicação é que esses 2 planetas, eles são extremamente pequenos e apresentam uma massa extremamente pequena. Então eles não têm força gravitacional suficiente para manter um satélite orbitando. Já os planetas maiores têm mais luas. A Terra aí tem um tamanho médio aí no Sistema Solar. A Terra, Marte, é por isso que daí elas conseguem manter, Terra no caso consegue manter uma lua, um satélite. Uma lua que a gente chama de lua, né? Outro ponto importante também é porque que também não tem muitos satélites planetas próximos ao Sol. Porque o Sol age com uma força de gravidade maior do que dos outros planetas que estão em volta. Então aqui nós temos também o conceito de satélite. Não podemos esquecer que nem todos os satélites têm esse formato bonitinho aqui, né? Redondinho, né? Arredondado. Eu vou depois, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. Vamos tentar até encontrar alguns satélites de Júpiter e até esse satélite aqui para observá-lo de maneira mais detalhada. Aí, continuando aqui, Sistema Solar em escala de tamanho. Esse aqui eu quero comentar com vocês na aula virtual. Então aqui nós vamos ver na aula virtual, a gente vai falar um pouco sobre a temperatura na superfície de cada planeta, dia e noite, de dia e de noite, a órbita, a pressão sobre a superfície de cada planeta, o tamanho do planeta, quantos satélites que eles possuem. Ó, que coisa interessante, por exemplo, Júpiter, ele possui 63 satélites, enquanto Mercúrio não possui nenhum. Mercúrio é o menor planeta e Júpiter é o maior planeta. Então, nós podemos comparar aqui a partir de satélites, né? E vamos falar um pouquinho desses corpos celestes, falar um pouquinho dos cometas também, dos anéis. E essa parte fazendo ciência não vai poder ter como fazer. Se a gente retornar aí ainda nesse bimestre, a gente consegue fazer essa atividade em sala, que seria bem interessante. Senão, a gente se prepara, faz essa atividade para a preparação do OBA, lá da Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Na próxima aula também a gente vai resolver alguns exercícios, nós vamos resolver os exercícios dessa página, e quem já quiser adiantando a atividade do dia, tarefa do dia, como tarefa vocês vão fazer os exercícios do livro de atividades, página 8 do livro de atividades. Eu só peço para vocês não entreguem antes essas atividades aqui. Eu vou selecionar o exercício 8, depois eu coloco no cronograma 9, 10, 11, 12, o 14 e o 15. Só que não entreguem antes da aula virtual. Só depois da sala de aula virtual vocês entregam essa atividade, porque pode ser que a gente corrija algumas coisas. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa é só me chamar. Daqui a pouco nós daremos início à nossa aula, nossa sala de aula. Não atrasem, cheguem no horário certinho, já deixem o material preparado para anotar, para marcar. E bom estudo para vocês, pessoal. Até mais.